Pode sentar, amados. Pai do Senhor, amada igreja. Pai do Senhor, amada igreja. Agora sim, que assim seja. Não é isso? Amém quer dizer isso, que assim seja. E assim que vocês tenham paz em Deus. Né? Jesus mesmo falou isso: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá a vocês. Então quem tem paz em Deus tem paz eterna, é paz na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Abre a tua Bíblia, meu amado, em Atos capítulo 2, capítulo 2, no 42 em diante. Engraçado, amado, que essa semana, de oração, nós estamos ainda na semana de oração, não terminou ainda não. Pensa você que acabou sexta-feira, foi o último dia, encerrou, não vou orar mais por ninguém, não vou orar mais por mim, não vou pensar mais em orar, vou fazer outra coisa, vou me concentrar em outras coisas. Não, ainda a igreja, ainda hoje, ela ainda permanece na semana de oração. Você deve ainda continuar intercedendo, orando, clamando pela sua própria vida, pela vida das pessoas, buscando o Senhor, perseverando na oração. Essa semana, orando ao Senhor e pedindo ao Senhor a palavra. Eu me lembro uma vez que eu ia pregar, aí um pastor me convidou para me pregar e eu falei, tudo bem. Dentro daquela semana, chegou numa quinta ou sexta-feira, o pastor me ligou me perguntando se o meu sermão estava pronto já. E aí, pastor Paulo, já está pronto o sermão, tudo tranquilo, tudo em cima tal. E eu falei para ele, não está não. Ele falou, não está ainda pronto o seu sermão? Eu falei, não. Entendeu? Aí ele perguntou, e aí? Eu falei, porque ainda Deus não falou comigo. Aí ele falou assim, mas você ainda espera Deus falar com você? Você ainda espera Deus falar com você para você preparar um sermão? Você espera ainda Deus te dar a palavra? Eu falei, eu espero. Com tanta palavra, com tantos sermões na internet, e você espera ainda vir? Eu falei, espero. Vindo alto. Eu espero vindo alto. Enquanto não vem do alto, eu não me atrevo a dar um passo. Poderia abrir a internet e olhar lá um monte de sermões lá, todos, vocês sabem disso, todos os tipos, só escolher, tirar, imprimir, trazer as folhas, ou gravar e falar. Está ali o sermão prontinho, sem trabalho nenhum, não é verdade? Então, amado, e engraçado que orando a semana do Senhor, eu cheguei aqui hoje, estou aqui agora, com 4 sermões que o Senhor me deu. O último foi agora de manhã na cama, deitado, acordando. Já tinha 3, e falando com o Senhor, Senhor, mais um, toma aí. Aí eu falei, Senhor, agora 4, e agora? Qual deles? Você não pediu? Você não pediu a palavra para a minha igreja? Agora toma 4. Aí eu falei para ele, vim no carro orando. Qual deles, Senhor? Sentei ali, estou ali orando. Qual deles, Senhor? O Senhor falou, agora você que escolhe. O que você falar, a minha igreja é a minha palavra.
O que você falar à minha igreja essa manhã, eu estarei falando à igreja. Eu estarei falando à igreja. Então, amado, com o tempo, com o passar do tempo, até mesmo buscar a Deus está sendo tratado de uma forma diferente. Até mesmo ouvir Deus, esperar Deus falar com você, te dar uma palavra, está ficando difícil. Está ficando difícil. Ninguém quer gastar mais tempo esperando Deus falar, esperando Deus te revelar, esperando Deus te mostrar, esperando Deus dizer para você o que Ele quer de você, o que Ele quer de mim. Em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, vai falar da igreja primitiva e quando a igreja passou a ser perseguida. A igreja passou a ser perseguida ali em Atos. E o mais bonito, amado, em que a igreja sendo perseguida ali, tiveram que fugir, tiveram que correr, os irmãos dali daquela igreja, mas eles não correram, eles não fugiram, eles não se esconderam, de forma que não tivesse assim uma direção, uma orientação, um propósito para aquilo. Qual era a intenção deles? De fugir da perseguição. Não era a intenção de fugir da perseguição em pensar em desistir, em pensar em largar, em pensar em abandonar a Deus, em abandonar tudo aquilo que eles tinham aprendido, tudo aquilo que eles tinham ouvido, tudo aquilo que chegou ao conhecimento deles, mas eles fugiram, mas não com o coração de não voltar mais, de não retornar mais como igreja, de não retornar mais em comunhão, em relacionamento para um para com o outro. Sabe por quê, amados? Porque eles fugiram, eles correram, mas diz o texto em que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja correu, fugiu, tentou se safar, tentou evitar a desgraça, a morte, mas eles correram, fugiram, mas eles tinham no coração o ensinamento da palavra. Esse ensinamento era a doutrina dos apóstolos, amado. Então, uma igreja, ela precisa aprender a perseverar. Ela precisa aprender a permanecer. Ela precisa aprender a estar firme diante dos desafios, diante das lutas, diante das perseguições, diante das aflições que venham sobre ela. E quando eu falo a igreja, amado, não estou falando a igreja essas quatro paredes, não. Quando eu falo a igreja, quando a Bíblia fala a igreja, fala eu e você, que nós somos a igreja de Cristo Jesus. Então você e eu precisamos aprender a perseverar diante das aflições, diante das lutas. Diante desta pandemia que estamos vivendo, quantos hoje já não perseveram mais? Quantos hoje já não estão mais em nosso meio? Eu sei que uns, cada idade, tem lá seus motivos, suas razões, problema de doença, ainda não tomaram coragem, ainda não querem vir, ainda não estão com disposição, não estão prontos, e eu sei disso. Mas quantos a gente sabe que tem condições, que podem vir, e já não vêm mais, e já não perseveram mais, já pararam no caminho por uma perseguição chamada Covid-19. Um vírus apenas fez muitos
a desistirem. Um vírus, muitos pararam. Muitos não querem saber. Semana passada estava vendo um debate, o pastor estava dizendo que ele tem ido na casa das suas ovelhas para buscar suas ovelhas, para trazer de volta, e ele voltando, ele disse que estava voltando triste, porque as ovelhas não querem voltar mais para a igreja. Pastor, não volto mais, não quero saber mais, desisti, desanimei, esfriei diante de tudo isso que estamos passando. Um vírus apenas tem levado muitos de nós a não perseverar mais, a não continuar, a não permanecer, a não confiar em Deus, a não esperar em Deus. Sabe o que é isso? Mas ali diz que eles fugiram, que eles correram, que eles saíram para cada lado, tentando se safar sua vida, sua família, suas coisas, mas perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? Era perseverar na palavra de Deus. Perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar na palavra. É você permanecer, é você estar confiante, é você estar convicto, é você que tem a certeza que a Bíblia, que é a palavra de Deus, é verdadeira, e ela está se cumprindo, ela vai se cumprir. O apóstolo Paulo dizendo aos Gálatas: ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, que não seja esse, no que ele tinha aprendido, no que ele tinha sido ensinado, no que ele tinha sido doutrinado, seja anátema. Amados, sabe o que é isso? Convicção. Um ser celestial. Imagina se desse um ser celestial aqui em nosso meio agora, e diz para você, e diz aqui para mim: olha, o que vocês aprenderam até hoje desta palavra é tudo mentira. Não existe mais verdade, mentira, foi engano, vocês foram enganados, vocês foram iludidos até hoje, por isso aqui. Você sabe o que é isso, amado? É isso que Paulo está dizendo à igreja da Galácia. A convicção de Paulo é tão grande, quando ele teve a experiência com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, quando Paulo persegue, Saulo persegue a igreja, e ali ele cai do cavalo diante do Senhor, e o Senhor diz para ele: Saulo, Saulo, impossível é lutar contra os meus agrilhões, impossível é lutar contra mim, impossível é se levantar contra a minha palavra, contra a minha igreja. Foi esse evangelho, é essa doutrina dos apóstolos que Paulo perseverava e perseverou quando ele escreveu a carta aos Gálatas. Com certeza no seu coração, com convicção ainda, que um ser celestial descesse e dissesse para ele: esse evangelho que você aprendeu no caminho de Damasco, Paulo, é mentira, aquele clarão que você ouviu, aquela voz era mentira, era engano, foi inventada, não existe ninguém, não existe Jesus, você não teve a experiência, você não ouviu a voz de Deus ali. Eu que vou dizer para você o que é verdade, eu vou mostrar a você o que é verdade aqui e agora. Amado, diante disso, isso é perseverar na palavra. A igreja venceu porque ela perseverou na palavra. A igreja vence, a igreja triunfa, a igreja permanece, a igreja ela ultrapassa, ela vai avante, ela enfrenta, ela encara, ela luta, ela vai para cima quando ela persevera, continua confiando na palavra. Se aqueles apóstolos, aquela igreja não perseverasse na palavra,
não teriam superado a perseguição daquele tempo, daquela época. Se você não perseverar na palavra, meu irmão, se eu não perseverar na palavra, se a igreja bem-vinda não perseverar na palavra, na doutrina dos apóstolos, não vai permanecer. Se apenas um vírus está fazendo o que está fazendo no nosso meio, apenas um vírus está fazendo o que está fazendo no nosso meio, o que fará quando a coisa piorar mais ainda? Quando a perseguição aumentar? Quando alguém bater na minha porta e na sua porta, e te apanhar, e fazer você negar a Jesus. Só falta isso. Só falta isso. Porque tantas coisas estão acontecendo, amado. Eu tenho acompanhado. Talvez muitos de nós não estão nem aí, nem prestando atenção, nem se ligando, não quer nem saber disso, não quer nem pensar nisso agora. Deixa acontecer, quando vir eu vou me importar, eu vou me interessar, eu vou me preparar. Será? Será? E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseverava na doutrina, na palavra, perseverava, comunhão. Sabe o que é isso, amado? Quando eles fugiram, ninguém pensou em si próprio, não. Não, deixa eu fugir, deixa eu me escapar, deixa eu livrar a minha vida. O irmão que, dá o jeito dele, ele que se esconda, ele que fuja, ele que dá o jeito dele, ele que se vire, ele que faça alguma coisa para fugir dessa perseguição, porque eu vou dar meu jeito, eu vou para cá. Será que foi assim que eles fugiram, que eles correram da perseguição? Será pensando em si próprio? Pensando só no eu? Pensando só nele? Não, amado. Quando você persevera na doutrina dos apóstolos, quando a igreja persevera, quando a igreja permanece, quando a igreja está firme, está consciente, está alicerçada na palavra de Deus, a igreja não pensa, você não pensa só em você, eu não penso só em mim, eu penso também em socorrer meu irmão, estender a mão para ele e ajudar meu irmão, estar junto com ele. Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, versículo 15, se alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Quando há doutrina, quando há palavra, quando há firmeza, quando há certeza, você chora com seu irmão. Então, quando eles fugiram, eles não fugiram pensando só em si, mas pensando em todo. Por quê? Porque havia comunhão. E o que é comunhão, meu irmão? Muitas vezes nós temos a conotação de comunhão, está esse momento aqui, comunhão, estamos juntos aqui. Ou talvez é estar num momento de relacionamento, de repente uma festinha, um encontro social, comendo, bebendo, se divertindo ali, uma festinha, comunhão. Mas será que comunhão é isso? Será que a comunhão que a palavra de Deus está mostrando para nós é isso aí? É momentos sociais? É momentos sociais? É momento quando tudo está bem? Estamos rindo, cantando, felizes? Não, amado. Comunhão não é só estar presente, junto, perto do seu irmão. Comunhão é muito mais, vai além disso aqui. Vai além de encontros sociais, de festinhas. Comunhão é quando eu estou longe do meu irmão, mas eu estou pensando nele, eu estou preocupado com ele, eu estou interessado nele, eu quero saber como ele está vivendo, o que ele está passando, o que ele está sofrendo. Eu procuro me interessar, pensar no meu irmão. Comunhão é estar constantemente um pensando no outro, um lembrando do outro. Será que quando eles fugiram, não pensaram, como é que deve estar fulano? Como é que deve estar ciclano escondido, fugindo, está onde?
Será que se salvou? Será que está bem? Aquela família da nossa igreja, será que estão bem? Será que todos foram salvos? Quando eles fugiram, eles estavam pensando assim, amado. Um pensando no outro. Como é que está? Eles foram para onde? De que lugar? Aonde estão escondidos? Aonde estão guardados? Isto é comunhão. Isso é comunhão. Comunhão é muito mais do que muitas vezes nós pensamos. Muito mais. É estar interessado no bem do outro. Como o outro está passando. Em todo momento. É estar pensando, refletindo, analisando a vida do irmão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Partir do pão. Ninguém ficava em falta. Perseverar na doutrina gera comunhão. Ter comunhão é repartir. É repartir. Todos comiam. Todos se alimentavam. Ninguém passava necessidade. Talvez não tinham fartura, mas não faltava. Mas não faltava. Talvez não tinham abundância, mas não faltava. Por que não faltava? Porque perseveravam na palavra de Deus. Perseverar na palavra de Deus é perseverar no próprio Deus. Confiar na palavra é confiar no próprio Deus. Crer na palavra é crer no próprio Deus. Perseveravam na doutrina, comunhão, no partir do pão e nas orações. Como eu disse no começo, estamos na semana da oração ainda. Você continua perseverando na sua oração? Ou você já parou? Ou você parou sexta-feira? Você parou de orar? Você parou de pensar em fulano, cicrano e beltrano? Já se deu por satisfeito? Você já fez a sua parte? Já cumpriu o seu dever diante de Deus? Já está bem com Deus? Orou uma semana, orou 2 dias, 3 dias para alguém? Perseverava na oração, amado. A oração precisa ser um ato de perseveração. Paulo fala aos Tessalonicenses 5,18: orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, perseveravam. Quando eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam também orando pelo irmão, intercedendo pelo irmão, intercedendo por outras pessoas também que estavam vivendo a mesma situação, ou até mesmo passando momentos piores. Então a oração, amado, precisa ser em nós. Eu tenho dito isso, que a igreja, ela não pode ser uma igreja de momento de oração. Surgiu um problema na igreja, vamos orar. Surgiu um problema com o irmão tal, vamos convocar a igreja para orar. Surgiu certa situação, vamos fazer uma semana de oração. Não. A igreja não pode ser uma igreja de momento. A igreja, ela precisa ser uma igreja de oração. De oração. E a maior dificuldade das igrejas hoje, eu falei isso aqui, na quarta-feira, é a oração. Você faz um congresso, a igreja enche. Chamar um cantor então, chamar um pregador de fora, dependendo de quem seja, que não seja eu, onde for, melhor do que eu, mas prepara uns dias de oração na igreja.
Você conta no dedo. Você conta do dedo. Por quê? Porque muitos de nós não estamos mais querendo perseverar na oração, amado. Não queremos mais ter vida de oração. Não queremos esperar nas orações, não queremos esperar em Deus. Eu quero para hoje, eu quero para agora, eu quero para ontem. Se não for agora, se não for para ontem, se não for hoje, Deus, eu não quero mais. Não quero mais. Quando Josué, Moisés, Caleb, o povo no deserto, foi feita a promessa a Josué, a Caleb, Josué, Moisés, a turma ali, foi feita uma promessa, a Caleb ali, que quando eles entrassem na terra prometida, eles iam repartir a terra. E quando Moisés fez a promessa a Caleb, ele tinha 40 anos, se você ler o texto, passaram 40 anos pelo deserto, 45 anos depois, eles foram entrar na terra prometida, e foram dividir a terra, entre as tribos, foram dividir a terra, e Caleb e Josué, Caleb tinha 40, com mais 45, 85 anos se passaram. Caleb e Josué podiam dizer assim: não, Moisés, agora eu não quero mais a terra mais. Eu não quero mais a terra, Josué. Eu não quero mais. Mas por que você não quer mais a terra? Porque eu queria a terra quando eu tinha 40 anos. Eu era novo ainda, poderia plantar, preparar a terra, ajeitar a terra. Eu tinha idade, eu tinha saúde. Hoje eu estou com 85. Então não me interessa mais você me dar hoje a terra. Josué podia falar isso, mas não, ele aceitou, ele parou porque havia uma promessa, ele perseverou na promessa, ele perseverou na palavra, ele perseverou na oração, e quando ele recebeu a sua parte da terra, ele ficou feliz, ele ficou alegre, ele ficou satisfeito, ele não murmurou porque demorou 45 anos. Amados, quantas vezes as nossas orações levam tempo para ser ouvida, para ser respondida por Deus, e esse tempo, às vezes, quando Deus vai dar a mim, a você, você nem lembra mais. Ué, eu pedi isso a Deus? Eu nem me lembro mais que eu pedi isso a Deus. Quando foi que eu pedi a Deus isso? Aonde eu estava? O que eu estava passando quando eu pedi a Deus isso aqui, isso ali, aí? Isso acontece com a gente. Sabe por que acontece isso? Porque não perseveramos nas orações. Não perseveramos. Aí quando Deus começa a fazer, você não lembra mais. Você já não está tão alegre, não está tão satisfeito mais, nem te interessa mais, aquilo nem te importa mais, você já está interessado em outras coisas, você está pensando em outras situações, você está vivendo outros momentos, você está em outro lugar, você está em outro, que quando Deus dá, não tem mais a importância que tinha quando você pediu, quando eu pedi. Por quê? Não perseveramos nas nossas orações. Não perseveramos. E eles ali venceram as perseguições, permaneceram, triunfaram, porque perseveravam, lutavam, permaneciam, confiavam, esperavam, tinham a certeza, tinham a convicção, não esqueceram das promessas, que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir. Versículo 44, no 43, e em toda a alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ai, amado, ai,
Olha o que acontecia no meio daquela igreja. Em toda a alma havia temor do Senhor. O grande problema hoje da igreja hoje é a falta de temor. Um dos grandes problemas da igreja hoje é a falta de temor ao Senhor. Sabia disso? É a falta de temor, de reconhecimento, de respeito, de zelo para com Deus, para com as coisas de Deus. É a quebra de regras, é a quebra das leis, é a quebra das normas, é a quebra da palavra de Deus. A sociedade hoje, as pessoas hoje não têm mais temor, não temem mais leis, não temem mais autoridades, os filhos não temem mais os pais, os alunos não temem mais os professores. E quando, amado, quando o povo quebra as leis, quando o povo quebra as normas, quebram regra, o povo perece, o povo se destrói. Um povo sem lei, um povo sem regra, um povo sem norma, o povo se destrói, o povo se mata. É o que estamos vivendo hoje na sociedade hoje. É o que vocês estão vendo, ouvindo, e muitas vezes é atingido, é influenciado pelas quebras. E muitas vezes entrando dentro dos nossos arraiais, entrando no nosso meio. A igreja vai se destruindo, ela vai se tornando mais natural, ela vai tornando mais carnal, ela vai tornando mais humana por causa das que estamos quebrando, estamos deixando. Estamos relativando a palavra de Deus. Ah, pastor Paulo, é relativo. É assim que eu escuto. É relativo, foi naquele tempo. Foi 1000 anos atrás. Hoje não é assim não. Hoje não é dessa forma não. Isso é quebrar. Isso é quebrar. Isso é destruir. Isso é não temer mais a palavra de Deus. Por isso que a igreja hoje paga preço. Por isso que muitos de nós pagamos um preço caro. Por isso que muitas vezes chegamos aqui chorando, quebrados, se lamentando, bate naquela porta ali. Bate ali. Por quê? Quebrou. O temor se foi. Aí vai chorar. Então a Bíblia diz que eles todos, maravilhas, sinais e faziam pelos apóstolos. Tinha maravilha, tinha sinais, a igreja desfrutava de coisas maravilhosas. Mas por quê? Perseveravam na doutrina, na palavra, senão não tem isso. Perseveravam na comunhão, senão não tem maravilha. Perseveravam nas orações e no partir do pão. 44. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos que criam, que acreditavam, estavam juntos. Caminhavam juntos, na mesma direção, no mesmo propósito, na mesma decisão. O profeta Amós vai dizer: andarão 2 de mão dadas se não houver acordo? Como é que eu vou andar de mão dada com meu irmão se o meu irmão quer ir para a esquerda e eu quero ir para a direita? Não tem como. Como é que eu vou andar de mão dada com o pastor Leonardo se ele quer ir para a esquerda e eu quero ir para a direita? Nunca vai haver acordo entre eu e ele. É isso que o profeta Amós está dizendo. Não 2 de mão dada se não houver acordo? Para mim andar de mão dada com o pastor Léo, de mão dada comigo, tem que haver acordo entre eu e ele. Para você andar de mão dada com o seu irmão, tem que haver acordo.
Para você andar de mão dada com a palavra, tem que ver acordo, você tem que acreditar, você tem que crer, você tem que querer isso. E Gênesis vai dizer que andou Enoque com Deus, e Deus levou Enoque para morar com ele. Olha que coisa linda. Andou Enoque com Deus, não foi Deus que andou com Enoque, tem diferença. Andar com Deus é uma coisa, Deus andar comigo, você é outra. Quando alguém anda comigo, eu quero o quê? Conduzir essa pessoa, não é verdade? Eu que mando, eu que dirijo, eu que mostro aonde eu quero ir, da maneira que quero, da forma que quero, a hora que eu quero chegar, porque você está comigo. E muitas vezes é assim, a gente quer dar ordem para Deus, a gente quer conduzir Deus, a gente quer mostrar para Deus, a gente quer levar Deus para certos lugares, a gente quer levar Deus a fazer certas coisas, porque acha que você que está no controle. Mas quando eu e você andamos com Deus é diferente. Quando Enoque andou tanto com Deus, que Enoque foi andando com Deus, foi andando, quando Enoque olhou para trás, ele não sabia mais voltar para casa, ele perdeu o caminho dele. Ele andou tanto, ele foi tão longe com Deus, foi longe quando ele olhou, e agora? Estou perdido, não sei mais o caminho de volta, de tanto ele ir longe com Deus. O que ele diz para Enoque? Então vem comigo. É isso que Deus faz com a gente. Quando nós andamos tanto com Deus, na presença de Deus, na vontade de Deus, na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus, nós perdemos o caminho de volta para casa, amados. Não sabemos mais voltar para casa. Não tem como voltar. Eu não sei o caminho, eu me perdi. Foi isso que aconteceu com Enoque. Ele perdeu, ele se perdeu, não enxergava mais o caminho. O que eu faço agora? Em João capítulo 6, versículo 61, vai dizer que Jesus fazia um discurso, e a multidão começou a ouvir, e não gostou do discurso de Jesus, e começaram a sair, ir embora. Jesus, hein? Não foi o pastor Paulo, não foi o pastor Matos, não foi o pastor Leonardo. Jesus fez o discurso. Saiu, as pessoas saíram. Jesus, não foi eu, não. Não foi o pastor Leonardo, o pastor Matos, não. Foi Jesus. Diz o texto. Saíram. Senhor, dura esse discurso. Quem sabe com o tempo, amanhã ou depois, a gente até ouve o Senhor, mas agora não dá não. Foram se retirando. Jesus olha para os discípulos dele, pergunta a eles: e vós? E vocês? Querem ir embora também? Querem sair também? Querem desistir? Pedro, como sempre, Pedro diz: não, Senhor. Para onde iremos nós? Porque só Tu tem a palavra de vida eterna. Entendeu? O que Pedro está dizendo? Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Não tinha mais como os discípulos voltarem. Não tinha mais como os discípulos retornarem à sua vida normal, à sua vida comum, ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. Porque ele olharam e disse: só Tu tem a palavra de vida eterna, só Tu tem a resposta, só o Senhor tem a saída, só o Senhor é o nosso caminho, só o Senhor é a verdade. Não temos mais aonde ir, não temos mais a quem procurar, não temos mais em quem buscar, em quem confiar, amado. Quando nós andamos com Deus, não tem mais retorno. Não tem mais retorno. Perdemos o caminho de volta para casa. Não temos mais como voltar para o caminho antigo. Não temos mais. Não tenta você querer voltar para o caminho antigo, para a vida antiga, para a vida passada, que você não vai conseguir. Você vai sofrer. Você vai sofrer, você vai bater cabeça, você vai rodar, você vai ser jogado para lá, jogado para cá, pelo mundo. Você vai padecer, porque não tem mais como voltar, amado. Não tem mais. Quando os magos vão visitar Jesus, uma criança, e encontra Jesus,
O que Herodes diz para os magos? Ó, vai, encontra Jesus, o menino Jesus, e volta aqui e me avisa, porque eu quero ir lá também ver. Será que ele queria mesmo? Não. Ele queria ir lá, saber aonde Jesus nasceu, onde Jesus estava, para matar. Ele mandou matar todas as crianças. Os magos vão lá, encontram a criança, adoram a criança, e o anjo diz o que para os magos? Olha, não voltem pelo mesmo caminho. Não volte pelo mesmo caminho que vocês vieram. Por quê? Porque Herodes estava esperando. Se os magos voltassem pelo mesmo caminho, encontrar o Herodes, o rei Herodes ali, onde, volte, amado. Quem encontra Jesus, quem tem uma experiência com Jesus, não pode voltar pelo mesmo caminho. Não pode continuar fazendo as mesmas coisas. Não pode ter o mesmo pensamento. Não pode ter o mesmo desejo. Quem encontra Jesus, quem tem uma experiência com Jesus, ele muda o caminho, ele muda a sua caminhada, ele muda o modo de pensar, ele muda o seu coração, ele muda o seu comportamento, Então os magos voltaram hoje, não volta por aqui, vai por outro caminho, por quê? Encontraram Jesus. Então não tenta você voltar pelo mesmo caminho do passado. Se você encontrou Jesus, se você teve uma experiência com Jesus, não tem como voltar pelo caminho antigo. 45. E vendia suas propriedades e bens, e repartia com todos, segundo cada um havia de dividir, de administrar. Uma vez alguém me perguntou, pastor Paulo, por que hoje não há mais isso aqui que havia na igreja primitiva, esse comportamento? Principalmente em dividir as coisas. Se o espírito que agia lá, age hoje. Se o espírito que agia lá na igreja primitiva, movia o coração deles, conduzia eles, as verdades, a palavra, as doutrinas, os ensinamentos, levaram eles a ter aquele comportamento de dividir, era mistério que administrava, ninguém tinha mais do que ninguém, né? E hoje, não vivemos mais assim hoje, né? Quem tem, muitas vezes quer ter mais. Quem não tem, muitas vezes o pensamento nosso é esse. Quem mudou? Fomos nós. Nós que mudamos. Deus é o mesmo. Mas nós que mudamos. Nós que realmente não se entregamos totalmente nas mãos de Deus. Nós que ainda mantemos reservas. Nós que ainda pensamos muitas vezes em nós. No eu. Queremos mais. Queremos mais. Queremos mais. É isso. O Espírito Santo, Deus é o mesmo. Ele quer agir da mesma forma que agia lá. Mas o povo hoje, nós que somos hoje o empecilho. Nós. A sociedade, o mundo, o sistema nos influencia. Faz a nossa cabeça. Faz a gente enxergar muitas vezes diferente. Entender diferente, perceber diferente. Aí começamos a agir, se comportar fora dos padrões da palavra de Deus. E perseveravam unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração. Perseveravam unanimemente todos os dias no templo, nesse lugar. Tinham alegria de estar nesse lugar. Tinham prazer de estar nessa casa.
tinha satisfação de vir a esse lugar. Tinha um coração feliz de sentar do lado do irmão, em ver o irmão, em falar com o irmão, em olhar nos olhos do irmão. Olha só, amados, tinha satisfação de vir aqui. Quantos não tem mais satisfação, quantos não tem mais alegria, não tem mais prazer de estar nesse lugar, de vir a esse lugar, não se sente mais bem nesse lugar, não se sente mais feliz nesse lugar, não tem mais alegria nesse lugar, não tem mais prazer nesse lugar. Não é mais um lugar especial, não é mais um lugar diferente. O salmista Davi diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que levou Davi a dizer isso? Se alegrou quando ele foi convidado em vir à casa do Senhor, porque na casa do Senhor ele ia sentir a presença de Deus, porque na casa do Senhor ele ia ouvir a palavra de Deus, porque na casa do Senhor ele ia ver o irmão, porque na casa do Senhor ele ia sentar do lado do seu irmão, olhar com o seu irmão, conversar com o seu irmão. Por isso que Davi disse, eu tenho alegria quando me convidaram em vir à casa do Senhor, porque eu ia passar por esse momento aqui, isso aqui ia acontecer, amado. Então o nosso coração tem que estar alegre para vir à casa do Senhor, porque você vai ver seu irmão, você vai encontrar seu irmão, você vai ouvir a palavra de Deus, você vai sentir a presença de Deus, você vai adorar o Senhor nesse lugar. Então tem que ter alegria para vir nesse lugar. Eles tinham alegria, perseveravam unanimemente todos os dias no templo, perseveravam, eram chatos na casa do Senhor, perseveravam. 47, terminando, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se havia de salvar. Olha só, amado, que maravilha, amado. Louvando a Deus, caindo na graça do povo. Ah, amados, quantas igrejas, quantos de nós não caem na graça do povo, mas caem na desgraça do povo? Quantas igrejas estão caindo na desgraça do povo, não na graça? O que é cair na graça do povo, amado? O povo falava bem da igreja, o povo admirava a igreja, o povo, os moradores da comunidade, tinha prazer de olhar, de ouvir, de ver os irmãos, aqueles crentes indo para a igreja. O povo sentia alegria em ver, havia prazer. Falavam bem, que igreja, que pessoas, que maravilha, aqueles crentes, aqueles irmãos daquela igreja bebida, como é que eles são diferentes, como é que eles são especiais, olha o comportamento deles, olha a atitude deles, olha como eles agem, olha que coisa linda, olha a união deles, olha a comunhão deles, olha o amor que há entre eles. Isso é cair na graça do povo, amado. A igreja precisa cair na graça do povo, não na desgraça do povo, não no falatório do povo, não na fofoca do povo, não no escândalo do povo. Tem igreja assim, tem crente assim, caindo sim, mas na desgraça, na língua do povo aí fora. Aquela igreja não, com toda a perseguição, louvando a Deus, caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. É Deus que acrescenta. O crescimento da igreja, quando a igreja persevera na doutrina, quando a igreja tem comunhão, quando a igreja persevera na oração e no partir do pão, é Deus que acrescenta. É Deus que manda. Você sabia disso?
É Deus que conduz as pessoas aqui. Você sabia disso? Sabia? Quando Deus vê a igreja com esse comportamento, quando Deus vê a igreja agindo assim, nessa perseverança, Ele manda. Ele manda. Quem fez os animais entrar na arca? Foi Noé que chamou? Vem, casal de cada animal, vem. Foi Noé? Não. Deus conduziu os animais a entrar na arca. Olha o poder de Deus. Deus conduziu os animais a entrar na arca. Então é Deus que conduz, amado, as pessoas a entrar nesse lugar. É Ele que trabalha, é o Espírito Santo, é a soberania dEle. Mas quando a igreja cai na graça do povo, isso aqui enche. Quando a igreja cai na graça, anda na vontade, no propósito de Deus, na obediência ao Senhor, Deus manda entrar. Deus que conduz, vai. Porque Deus está vendo que essas pessoas, ao chegar, elas vão receber, elas vão ser acolhidas, elas vão ser abraçadas, elas vão ser amadas, elas vão ser cuidadas. Deus olha. Deus olha, é Deus, amado. Mas nós como igreja precisamos perseverar, amado. Se esforce, persevera, não desista, não desanima, não se esfrie, não fiquem para trás. Está demorando, não acontece, não sei, já cansei, pastor Paulo, já não aguento mais. Não, persevera mais um pouquinho só, mais um pouquinho, porque a vinda do Senhor está próxima. Falta pouco, amado. Está lá de dedo. Está vendo que a situação está caminhando, o mundo está caminhando? O homem da iniquidade, o anticristo já está às portas. Coisa está caminhando já, acabou. Então a igreja precisa só aguentar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Jesus ficou 3 dias ali na cruz, ali, aguentou 3 dias ali, sofrendo. Aguenta um pouquinho, amado. Falta pouco, não desiste agora não. Não olha para trás não. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Que Deus possa falar constantemente aos nossos corações. Persevera na doutrina dos apóstolos. Persevera na palavra. Fica firme na palavra. Persevera na comunhão com seu irmão, com a igreja. Persevera no partir, no dividir. Persevera na oração. Não para de orar. Não para de orar, mas ora. Não tem uma vida de momento somente, mas tem uma vida de oração. De oração, amém?